só uma sementinha, um grão de mostarda, uma ideia que foi colocada dentro de nós. Mas quantas ideias causaram desastres terríveis nesse mundo. O nazismo, que a gente viu com toda a desgraceira que ele causou no mundo, é uma ideia. Olha que uma ideia é capaz de realizar. Uma ideia gerou uma quantidade imensa de homicídios. Uma ideia fez uma nação se colocar sobre o mundo inteiro. Uma ideia validou a corrupção e a loucura de um homem, Hitler. Uma ideia. Olha o que uma ideia ruim é capaz de fazer. Uma ideia ruim é uma desgraça. Quanta gente destruiu a sua família por causa de uma ideia ruim. O indivíduo teve uma ideia, ele teve a ideia de adulterar. Não, porque tem, minha vida está chata, se a minha esposa não souber, mas vai saber, uma hora descobre. Uma ideia. A ideia de uma aventura. Pois a perder o casamento. A ideia de experimentar uma emoção nunca antes vivida através da droga. O que tem de mais? É só uma vez. Vou usar maconha só uma vez. Vou usar cocaína só uma vez. Vou fumar só uma pedra de crack. E a pessoa experimenta uma vez, encontra um prazer imenso, e acha que pode repetir uma segunda, e quando ela vê, ela é escrava daquele vício. Tudo isso começou com uma ideia. Mas olha que obra maravilhosa que é a Canção Nova. E foi tão importante para você, que tirou você lá da sua casa e fez você vir aqui. Se você não amasse essa obra, se você não reconhecesse a inspiração de Deus nesta obra, você não teria saído da sua casa e vindo aqui gastar seu tempo. Não é verdade? Mas a Canção Nova começou com uma ideia. Uma ideia do Padre Jonas? Não, uma ideia de Deus plantada no coração dele. Uma inspiração, uma semente. Agora eu quero fazer a distinção entre uma semente divina, uma ideia de Deus e uma ideia qualquer. No laboratório inglês, eles desenvolveram uma semente de trigo, igualzinha em tudo a semente natural. Igualzinha. Então, qualquer outro cientista que fosse fazer análise daquela semente que foi criada, foi desenvolvida, foi construída, foi arquitetada e produzida no laboratório, não havia cientista capaz de descobrir a diferença entre uma e outra. Elas eram iguais. Se você partisse uma e partisse outra, iguais. Se você esmagasse uma e outra, iguais. O cheiro era igual, a textura era igual, o tamanho era igual, tudo era exatamente o que você encontrava numa, você encontrava na outra. Sabe quando que eles foram perceber a diferença entre uma e outra? No momento que eles plantaram. Quando eles plantaram as duas no solo, só uma brotou, só uma produziu vida. Semente de palavra você encontra em todo lugar onde você vai. Inclusive nós estamos numa época em que há muita literatura de espiritualidade sobre o tema de autoajuda. Então você vai lá, você encontra na prateleira de autoajuda muitas propostas boas, inclusive. Você olha, tem livros lá que até ajudam as pessoas de verdade. Mas nós nunca podemos qualificar a palavra de Deus como um livro de autoajuda. Não podemos. Porque nenhum livro de autoajuda vai poder produzir no seu coração a sua cura, a sua libertação e a sua salvação, como só a palavra de Deus é capaz de fazer. Você lê outros livros, ótimo, leia. Você precisa ler, você precisa se instruir, você precisa aprender. É bom que você seja uma pessoa conhecedora até de muitos assuntos. Mas nenhum assunto vai poder produzir na sua vida a salvação que somente a palavra de Deus tem capacidade de produzir. E isso a gente constata na nossa própria vida. Se você perceber
A nossa felicidade, ela depende muito mais daquilo que nós trazemos na cabeça do que aquilo que a gente traz no bolso. Tem muita gente que acha que vai ser feliz quando tiver casa, quando tiver aquela casa. Não é casa, aquela casa. Quando tiver aquele carro, quando tiver aquela posição social, quando eu, dentro da empresa que eu estou, eu galgar os cargos, chegar neste patamar, eu serei feliz, porque eu vou ter expressão, eu vou ter realização, eu vou ter dinheiro no meu bolso, eu vou ter o salário que eu sempre quis ter quando eu chegar nessa posição. Quanta gente passa a vida inteira perseguindo essas borboletas, gente. Perseguindo o ar, perseguindo o vento. Quando consegue aprisionar de alguma forma, a hora que vai ver já escapou outra vez. A felicidade sem Deus, ela é assim. Quando eu acredito que eu serei feliz pelas minhas posses, eu estou validando o que está me fazendo infeliz. A minha felicidade depende muito mais do conhecimento que eu tenho de Deus, dos pensamentos corretos que eu tenho do Senhor e dos pensamentos corretos que a palavra de Deus me faz ter, do que das minhas posses materiais. E essa palavra nos dá uma garantia, que eu quero que você leia lá comigo. Veja lá o versículo 2. O Senhor se deixa encontrar por aqueles que não o põem à prova. E o Senhor se manifesta aos que nele confiam. Então, por favor, me responda agora. Por quem que Deus se deixa encontrar? Por quem não? Por quem não? Por quem não o põe à prova. E a quem Deus se manifesta? Deus se manifesta aos que nele confiam. Se você confia em Deus, em algum momento Ele vai se manifestar a você. Quem